Irmão, você falou da nossa relação comercial, que no fundo acaba não sendo comercial, uma relação de amizade. Cara, queria que você contasse um pouquinho como é que é essa experiência, como é que é ser nosso aluno? Quanto tempo você está estudando com a gente, irmão? Acho que já vai para quase 3 anos, né? 3 anos, irmão? Acho que é por aí, 2 anos. Eu voltei pro Brasil em 2020, cara, ano da pandemia. Então. É mais ou menos essa época aí que rolou aquele churrasco lá em casa. Isso, foi ali para 21. Acho que tem uns 2 anos, com certeza Uns 2 tem. anos. 2 anos, com certeza tem. Como é que é, cara? Assim, O que você acha? Eu falei até pro meu filho. Uma água pra você, tá? Por favor, falei isso até pro meu filho nessa semana. Porque eu falei para ele, cara, olha só, um grande problema de quem é adulto voltar a estudar é você pensar em português. Então é uma coisa que eu sofro, né? Porque você voltar a estudar, eu tenho 45 anos, voltei a estudar, estou de 43 anos, 42 para 43. Você já vem, obrigado, você já vem pensando em português o tempo todo. Então quando você é novo, que é o caso do meu filho tem 10, da minha filha que tem 13, aquele ensinamento voa dentro da mentalidade dele, fica ali armazenado e eles vão com uma fluência muito maior do que a minha. Então, assim, tem sido muito legal porque a metodologia se adequa ao que eu preciso e ao que eu consigo acompanhar. Maneiro. Então, assim... Era a tua velocidade, né? Na minha velocidade. E o fantástico, foi uma baita coincidência, o professor que foi escolhido, nem você sabia, foi meu aluno. E nem eu lembrava. Sim. Até hoje, o sem vergonha do Rafa, que é meu professor, ele fala da turma. Eu lembro da turma. Porque, assim, eu tinha um curso na faculdade e que eu dava 3, 4 aulas por semestre. Era um curso, eu não era docente da faculdade. Eu fui docente em outras faculdades, mas nessa, que foi onde eu formei a faixa, eu coordenava o curso e dava 4 ou 3 aulas, dependendo da época do curso, do módulo TV. Então, você encontrar 10, 15, 20 alunos 3 vezes só na sua vida... Não dá para gravar. Não dá para gravar. Eu já sou péssimo para nome. E aí você encontrar... Quando você era docente mesmo, você encontrava o semestre inteiro, tem uma galera que você marca, que fica mais próxima por N motivos e tal. Agora, aí o Rafa mesmo diz, pô, eu fui teu aluno, não sei o que e tal. Turma tal, eu lembro da turma. Mas se você perguntar, fulano, eu não lembro. Eu lembro do momento, a turma X... Outro dia, ontem mesmo, falando com uma pessoa de trabalho, pô, fiz aquela tua turma lá em 2018, primeiro semestre. Putz, não tem como saber. Eu vou lembrar. Cara, e hoje, quando você, por exemplo, você teve a tua experiência da Copa do Mundo ano passado, né? Ano passado, 2022, né? Final de 2022, Você teve a experiência da Copa do Mundo. Cara, o quão importante foi o inglês pra você? Porque eu vi você lá produzindo conteúdo, andando na rua. Cara, sabe o que Você foi a trabalho, você foi representando... Eu fui representando a JB. A JB. A JB, como é que foi presente, isso, irmão? né? Como é que foi essa questão do inglês pra você? Te facilitou? Cara, eu vou te confidenciar uma coisa que eu não falei pra ninguém. Nem a Karina, eu falei isso pra ela. Eu tava com muito medo. Sério, irmão? Do inglês? De tudo. Por quê? Porque foi minha primeira viagem sozinho. Eu nunca tinha viajado sozinho. Nem quando eu viajava pela rádio ou pela TV, era sempre com um operador, no caso de rádio, ou um cinegrafista, na caso de TV. Você sempre tinha alguém. Então, pô, deu um problema. Você tinha alguém para te ajudar. Cara, assim, eu vou dizer que a minha estada foi 15 dias em Dubai, 15 dias no Catar. A Copa foi no Catar, em Doha. Mas por questão logística da empresa que me levou, a parte das passagens, enfim, de hospedagem, da parceria com a JB, ele não tinha o hotel disponível, porque a primeira fase é sempre mais cheia. E aí ele falou, não, você vem sempre nos Jogos do Brasil, de Dubai para Doha, que dava 45 minutos a 1 hora de voo, é rápido realmente, é um Rio-São Paulo quase, e volta para Dubai, mas aí a partir das 8ª você já fica aqui direto, como aconteceu. Só que as pessoas falam assim, pô, ficou em Dubai, cara, você não está indo para turistar. Então, assim, eu tinha que produzir conteúdo diariamente. O dia todo. Várias vezes ao dia, para publicar nas redes sociais do Grupo JB, porque tinha uma demanda grande. Nas minhas redes sociais, aí eu aproveitei e levei o projeto. Assim, essas coisas que você vai tentando idealizar e vai empreendendo. Falei, cara, o canal vai estar parado, porque acabou o campeonato. O Campeonato Brasileiro acabou início de novembro. A Copa começou meio de novembro. Falei, cara, e aí? Eu tenho que continuar o canal acontecendo. Não vai ser, talvez, com a mesma velocidade, com o mesmo conteúdo, com o mesmo volume. Tem que ter alguma coisa. Mas eu tenho que ter. E aí eu criei, falei, Fanático Vascaíno na Copa. Só que, para o meu azar, não tinha jogador do Vasco e nem que tenha passado pelo Vasco. Porque o Felipe Coutinho, se tivesse sido convocado, pô, ele tem uma ligação com o Vasco. Podia, né? O Flamengo, por exemplo, tinha 2 jogadores que eram do Flamengo que estavam lá. Então, teve canal do Flamengo que foi,
O cara tava lá, tinha 2 do Flamengo, podia falar, tinha o Arrascaeta na seleção uruguaia, enfim. Então, assim, meus 15 dias em Dubai foram muito ruins. Muito ruins. Primeiro que eu estava 7 horas na frente do Brasil. Uhum. Então, por exemplo, agora nós estamos aqui num horário de 8h20 da noite. Lá é 1 da tarde. Não, lá já era meia-noite. Lá é 7 da frente, 3 da manhã. 3 da manhã. E aí eu falei assim, cara, se eu vivia no horário daqui, eu não produzo para o Brasil. Uhum. Porque, por exemplo, eu tinha uma coluna na JB que entrava, vamos dizer, 8 da manhã, outra 11, outra 1 da tarde, outra 6 da tarde. 6 da tarde aqui era 1 da manhã lá. Se eu vou dormir 10 da noite lá, essa coluna é fria. Como é que eu produzo uma coluna fria com bola rolando, Copa do Mundo, jogo rolando? Sim. Então eu ia dormir 1 da manhã. Aí o que eu falei? Cara, não vou dormir 1 da manhã. Eu vou trabalhar com o horário do Brasil. Então eu ia dormir 5, 6 da manhã de lá. Caramba. Que dava 11 da noite aqui. Mas os jogos de lá eram tarde? Aí os horários de lá eram diferentes. Então, por exemplo, o primeiro jogo acontecia 2 da tarde lá. Por isso que o jogo aqui era 7 da manhã. Sim. Por isso que o jogo aqui era 7 da manhã, porque lá era 2 da tarde. Uhum. Então, assim, se eu fosse dormir 7 da manhã, beleza. Dormir até meio-dia, 1 da tarde. Legal. 5, 6 horas. Dormir 6 da manhã. Só que aí, o teu relógio biológico, assim, cara, já matou o café da manhã. Já vai entrar no almoço quando acordar. Então, já perdeu uma refeição. Aí começava aquela coisa assim, pô, beleza, eu ia pro jogo, mas não ia pro jogo, porque eu não estava em Doha, eu estava em Dubai. Então eu ia, onde é que tinha jogo em Dubai? Só na FanFest. Só que a Copa do Mundo não acontecia lá. Então, movimentação da FanFest vazia. Em alguns jogos ela encheu. Pô, o único cenário de Copa do Mundo era essa FanFest. Então eu ia num deslocamento de 40 minutos aproximadamente do meu hotel até lá, pegava um metrô, depois pegava um táxi, chegava na FanFest, fazia lá os vídeos criativos, eu tinha que inventar coisas. Sim. Mas todo dia lá, difícil. E aí, assim, voltava pro hotel. Não falava com ninguém, cara. Não entrevistava ninguém. Não, mas você não conseguiu produzir conteúdo na rua, por exemplo? Não pode filmar na rua. Não pode? Não pode. Não pode. Você tem que ter autorização do governo. Que isso, Em sério? Doha, eu tinha autorização do Comitê da Copa do Mundo. Eu tinha a minha credencial e atrás tinha ali a autorização. Que eu podia filmar na rua, porque você não pode filmar. Tanto que uma vez eu fui montar na porta da FanFest, montei o tripé, botei, e quando eu botei, o policial perguntou se eu tinha autorização. E era em inglês, conversava em inglês. Só que às vezes, assim, aí, beleza. Porra, era o momento que eu falava em inglês, alguma coisa. Ou para pedir o ticket no metrô, para indicar a direção, e eles falam inglês, tá? 90% da população fala inglês, é porque 90% nem é de lá, né? De lá. São sempre imigrantes. A maioria das vezes é Bangladesh, indianos, enfim, paquistaneses. Então o inglês passa a ser uma língua local. Porque o árabe mesmo eu não conseguia entender. Primeiro que é escrito da direita para a esquerda. Então, eu brinco, eu estava no metrô e ficava, Mohamed Ali, Mohamed, eu falei, a língua é muito diferente. É muito diferente. Eles são muito diferentes, fisicamente, roupa, enfim, costumes, tudo. Mas o que eu quero dizer, eu chegava no hotel, não falava com ninguém. Sim. Não tinha o que fazer. Aí eu maratonava aqui no YouTube. Eu via muito podcast, muito, para passar o tempo. E para falar com a esposa, só que a esposa trabalhando. Sim. Então, para ela falar comigo, ela falava 9 da noite, 3 da manhã, ou já não dava para conversar mais. Não, conversava, ficava, mas, pô, até conversar no final do dia. Mas e para passar aquele dia? Sim. Então, assim, os dias eram longos lá. Quando eu fui para o Catar, não, aí os dias foram legais. Aí já foi a fase de grupos. A fase de oitavas. Eliminatória. Porque o que acontecia? Aí a Copa do Mundo, para mim, estava acontecendo. Porque eu só ia pro Jogo do Brasil, pro ambiente. Pô, pegava o gostinho e voltava para Dubai. E não dá para passear, porque tem um gasto nisso, né? Sim. Você não tá indo a passeio. É trabalho. É trabalho. Aí você vai para Doha, pô, legal. Aí eu tava com os amigos de cobertura, 2 grandes amigos meus, o Giovanni Martinello e o Leonardo Baran. Aí a gente andava junto. E aí você encontra um monte de gente conhecida, colegas de imprensa que você já não via há muito tempo, de cobertura, aí vai pro treino da seleção. Aí na rua tem muita gente fazendo. Aí lá, aí é Copa do Mundo. Aí é o clima de Copa do Mundo. Legal. Aí eu falei, porra, agora aqui tá legal, bacana. Só que eu nunca fiquei 33 dias longe de casa. Quando vai bater nesse 25º dia, que aí os jogos... saudade. Porque quando tem jogo todo dia, que é a fase de grupos, legal, vai passando rápido. Aí vai às oitavas,
tem bastante jogo, mas começa a espaçar. Da oitava para as 4 tem 2 dias de folga. Aí das quartas para as semis só tem 4 seleções. Ficou mais 3 dias de folga. As semanas vão ficando longas, né? Sim. Aí o Brasil foi eliminado. Aí o público aqui perde a graça. Ah, que interesse Copa do Mundo. Cara, assim, eu já estava querendo ir embora. E eu vim embora no meio da final da Copa do Mundo. Eu não vi a final. Sério? Porque meu voo sairia segunda de manhã, de lá, de Dubai. Eu ia sair por Dubai. Eu entrei por Dubai e sairia por Dubai. Só que aí a agência que me levou falou, não, a gente consegue ir embora pelo Catar no dia anterior, no sábado. No domingo às 7 da noite. Falei, porra, a final às 6 da tarde. Falei, ferrou. Vou perder a final. Sim, mas o perder a final era um detalhe porque tem uma entrega comercial na JB que eu tinha que fazer pós-jogo. Mas aí eu conversei com a direção foi fantástica comigo do início ao fim da Copa do Mundo. Os caras foram fantásticos, o Gilson, Antônio Manuel, que é um dos donos, os sócios da JB, o Gilson Dotti, que é o diretor de programação, o Guilherme Rianelli, que foi o cara que projetou, me ligou um dia, quer ir para a Copa do Mundo? Eu falei, claro! Pô, então vamos montar um projeto, vou sair com o meu time em busca de patrocínio e tal. Enfim, deu super certo, eles foram muito, muito parceiros. E a galera da produção também. Assim, todos. Se eu ficar falando todos os nomes, eu vou acabar esquecendo. Mas assim, eles foram muito compreensivos. Falaram, não, cara, vem. Porque eu tive vários perrengues na Copa. Eu lembro. Eu teve um dia que eu fui parar em Abu Dhabi, cara. Quer falar? Quero. Então fala, mano. Você conhece essa história. Eu sei da história. Resolveu o problema, não? Não. Pior que ainda não. Ai, meu Deus do céu. Parece resolver. Ai, meu Deus do céu. Eu sei dessa história. Teve um dia que eu ia sair de Doha para Dubai. Uhum. Quando eu cheguei no aeroporto, minha passagem estava para Abu Dhabi. Sim. Abu Dhabi, para vocês entenderem a geografia, é assim. É como se você vem para o Rio de Janeiro, só que sua passagem vai para Petrópolis. Fica 1 hora do Rio de Janeiro. Só que eu, morador do Rio, sei que Petrópolis fica 1 hora, o caminho, já conheço. Eu não sou morador de Doha. Fui parar em Abu Dhabi. É um outro país do complexo. Sim. Falei, caramba. Não, de lá você pega um ônibus e vai para Doha. Só que para completar esse cenário de desespero, que eu saio 7 da manhã do hotel e chego 3 da tarde no meu hotel em Dubai, quando eu chego em Dubai, eu falei Doha não, Dubai. Quando eu chego em Dubai, acaba o meu crédito da internet. Meu Deus do céu. Porque eu fiquei passando tempo no aeroporto e tal, acabou. Como é que eu ia localizar o meu hotel? Para passar para o taxista e ele não falava bem inglês. O problema não era você, porque tu é singular, né? Eu falava, tu é singular, mas ele não sabia falar. E aí? Aí eu fui e tal, aí beleza. Consegui desembaraçar, fui, aí passei no metrô, comprei mais crédito e tal. Mas assim, tava desesperador ficar sozinho. Sim. Desesperador. Eu tive medo quando fui viajar, porque eu nunca viajei sozinho. Falei, cara, e vou ter que me virar sozinho. Porque, por exemplo, sempre que a gente vai aos Estados Unidos, tenho eu, tem a Karina, tem o Lucas, enfim, a gente um vai se escorando, um vai ajudando o outro de alguma forma. O Lucas já desenvolve bem também, Karina entende muito bem. Tanto que uma vez, eu não era aluno singular ainda, em 2020, quando a gente vai para os Estados Unidos, meu sobrenome é libanês. Acho que eu não te contei essa história ainda. Essa eu não sabia. Meu sobrenome é libanês. Aí quando nós chegamos em Atlanta, nós fizemos a escala em Atlanta. Voo de Delta. Delta, isso. O aeroporto é Delta, né, ali. Aí quando a gente desce, muita gente ali no início da manhã e tal, e muita gente e tal, e aí os policiais ali, não, vai pra aqui, indicando as filas e tal, e nos tiraram. Tava eu, a Karina, o Lucas e os meus sogros, aí veio 2 pessoas mais velhas e uma criança, o Lucas tinha na época 2 para 3 anos, nos levaram para aqueles guichês de automático, né, para fazer a entrada ali e tal, e depois passar realmente da imigração, só para adiantar. E aí o meu e o do Lucas saíram com X. Aí eu brinquei e falei, a gente é VIP, tá vendo? Pô, não sei o que e tal, somos VIP. Aí daqui a pouco fomos para a imigração, o Lucas passou, meus sogros passaram e tal, aí o cara o policial da imigração sempre faz umas perguntas. E quando você não domina tanto o inglês e fica nervoso, ferrou. Já era. Vai dar M. Aí ele começou a me perguntar a origem do sobrenome. E eu não estava entendendo. Aí a Karina, amor, ele está te perguntando se você conhece o país de onde veio o seu avô, que ele está perguntando da origem do sobrenome e tudo. Ele queria saber se eu já tinha ido ao Líbano. Eu falei, não conheço e tal, não sei o que. Eu falei, não tem problema. Vocês passam, mas ele vai para uma sala. Porra.
Aí, meu irmão, falei, você é deportado. Começou a pensar bobagem, tal. Aí chega numa sala, tem umas 10 pessoas ali, alguns brasileiros e tal, e aquelas pessoas americanas para lá e para cá, os policiais e tudo. E aí, daqui a pouco, uma policial pergunta se alguém precisava de uma ajuda na entrevista que iria ter, porque não pode errar, não pode mentir. Eu falei, eu quero. Não, então, eu sou Mr. Magdalane, na hora você me chama e tal, que é o meu sobrenome, Magdalane. Ah, não. Aí saem uns caras ali, os caras parecem aqueles xerifes, né? Grande, aquela roupa bonita deles, preta, cheia de estrela, aqui, as condecorações todas. Aí sai um cara lá, o cara era 4x4, o cara era gigante. Mr. Magdalane, falei, sou eu. Falei, cadê ela? Cadê? Sumiu. Ela entrou com outra família para fazer também a tradução. Falei, ferrou. Só que nesse intervalo, que talvez tenha durado meia hora, para mim parecia ser uns 5 dias, Sim. Eu estava pensando o que eu podia falar. Falei, cara, vou dizer quem eu sou, né? I am journalist. Pô, aí comecei a imaginar na minha cabeça um discurso que eu ia falar tudo. Se ele pergunta, ferrou, né? Por onde eu passei, países que eu fui, porque eu imaginei, cara, o que ele está vendo lá? E exatamente isso, ele estava pegando a minha ficha e falando assim, para onde ele foi? Para onde ele viajou? Para tentar fazer alguma conexão, se eu estava mentindo de alguma forma. Tanto quando eu cheguei, ele olhou para mim, fez não lembro exatamente a pergunta que fez, perguntou a minha profissão, que eu falei que era jornalista, e não me perguntou mais nada, não levou nem 1 minuto, e ele carimbou e eu entrei. Então, assim, e perguntou por onde eu já tinha ido, para o país eu tinha viajado. Mas, assim, aquela tensão que você fica, que se você não é fluente, cara, você mistura tudo, aí tu mete um espanhol no meio, ali uma palavra e tal. Mas aí foi uma experiência que realmente aí a Karina Brix, você tem que tirar esse sobrenome, mudar, pega o meu, e que agora o homem pega o da mulher também, pode mudar e tal. Então, assim, mas aí, voltando ao nosso caso aqui, assim, quando eu fui para a Copa do Mundo, já fui muito mais seguro, porque eu já estava fazendo há 1 ano a singular. Você fez o intensivo com a gente. Eu fiz o intensivo, foi o que eu te pedi, eu falei, pô, deixa eu fazer umas 10 aulas ali, eu e o professor, para poder massificar ali e falar coisas mais do dia a dia da viagem. Específicas. Exatamente. Cara, isso é muito legal, né? Porque, por exemplo, se você está num curso de inglês tradicional, não existe essa possibilidade de você pegar e, tipo assim, dar uma adaptada. A aula é igual para todo mundo. Não tem. Pô. Não importa a tua idade, não importa o teu contexto social, objetivo. Né? Eu vou viajar, toma esse exercício aqui, já faz aí. Tá? A coisa foi específica, entendeu? Legal. Foi voltada para viagem, com termos de viagem. Você praticou, então, antes? Pô, legal. Pratiquei. Isso te ajudou, irmão? Muito. Muito. Porque deu segurança. Entendeu? E assim, lá quando eu cheguei, isso é uma característica dos eventos da FIFA, que eu já tinha feito aqui até no Brasil, enfim. Eles botam tudo também em inglês. E a cidade toda, tá tudo. As placas são todas em inglês. Se você vai chegar na Arábia, você não vai ler, ferrou, tu vai para onde? Qual é a direção? Então o inglês se você não fala o árabe, pelo menos o inglês você tem que falar. Porque você universal, tem que né, irmão? É universal. Entendeu? Então, assim, ajudou demais. E quando você no ruim, deu ruim, você não achou a palavra, cara, o Google Tradutor vai te ajudar. Sim, verdade.